Olá, eu sou a Lisandra Soares, neuropsicóloga, e vim falar sobre algumas estratégias que a neuropsicologia oferece que podem te ajudar a melhorar seu desempenho no trabalho. Vamos lá? Primeiro de tudo, a neuropsicologia ela não trabalha somente com a parte de avaliação, ou seja, de traçar diagnóstico, né, ou de traçar perfil cognitivo que seja ou não compatível com alguns diagnósticos clínicos. Ela trabalha também com intervenções que podem ser utilizadas para melhorar o desempenho, para resgatar funções perdidas ou para adaptar o sujeito a funções que não poderão ser retornadas, por assim dizer. Então, a neuropsicologia ela acaba atuando tanto no desenvolvimento de habilidades necessárias em alguns transtornos que não foram anteriormente desenvolvidas. Ela pode trabalhar tentando resgatar habilidades que por algum motivo foram perdidas e que são possíveis de serem resgatadas, ou ela pode trabalhar fazendo ali um ajuste quando essas habilidades elas não podem ser resgatadas para criar habilidades compensatórias frente àquilo que não pode ser resgatado ou não pode ser desenvolvido, tá bom? Por exemplo, quem tem TDAH muitas vezes tem uma cegueira temporal, não percebe o tempo passar, e por isso a gente acaba fazendo alguns treinos no consultório para ajudar esse indivíduo a ter uma percepção melhor de tempo. Por exemplo, criar cronômetros, ou criar alarmes no telefone, ou andar com hora, ou ajustar os horários, né, de agendamento sempre 20 minutos antes do agendamento real. Enfim, são algumas estratégias que acabam sendo negociadas com o paciente e que são gradativamente implementadas no cotidiano dele para que ele consiga compensar essa habilidade subdesenvolvida no TDAH. Mas existem também outras formas que a neuropsicologia, em suas pesquisas, apontam que podem melhorar o desempenho global do sujeito, como estratégias para melhorar o foco atencional, estratégias de planejamento, estratégias que facilitam a execução, enfim, existem várias formas. Eu vou citar algumas que você, de qualquer faixa etária, pode utilizar. O próprio uso da agenda, do planner, de uma lista de tarefas, já é algo muito significativo, porque fornece ao sujeito uma possibilidade de realizar um planejamento anterior. E eu vou abrir um parêntese muito importante. O planejamento não foi feito para ser cumprido, né, à risca, porque a vida ela tem vários imprevistos, mas o planejamento ele foi feito para que o sujeito consiga ter uma ideia de que atividades ele tem que priorizar e, frente às adversidades que irão acontecer, ele tem a capacidade de tomar decisões que priorizem aquilo que tem prioridade. Tanto que antes da gente trabalhar essa questão da planilha, da organização de rotina, enfim, a gente sempre trabalha a matriz de prioridades, que é para o sujeito entender o que é prioritário para ele ser executado de fato. Além disso, habilidades em relação a planejamento e gestão de tempo também são bem interessantes de serem desenvolvidas e muitas delas têm base neuropsicológica e existem pesquisas que fomentam, né, que apontam, que direcionam quais dessas práticas são as mais válidas em detrimento das mais difíceis de serem implementadas ou que fornecem um resultado menos eficaz, por assim dizer. Dentre elas, a gente entende, por exemplo, que a seleção e a compreensão de que apenas 20% do que você planeja de fato é importante para levar você para onde você quer ir, sendo assim, 80% do que você gasta energia não necessariamente precisaria ser gasto, por assim dizer. Poderia ser delegado, ou excluído, ou reagendado, tá? Às vezes, a pessoa, ela perde a oportunidade ou se atola no trabalho pela dificuldade de organizar ou de selecionar prioridades. Eu já vi muitos empresários terem dificuldade de gestão de tempo porque se atola de tarefas pelo medo de delegar, porque ele acha que só ele tem condições de fazer exatamente perfeito como ele quer que seja feito, sem entender que existem tarefas que não precisam dessa perfeição, só precisam ser executadas, e se elas só precisam ser executadas, qualquer pessoa pode executá-las, tá bom? Desde que sim execute o que precisa ser feito, não necessariamente da forma como ele acha que tem que ser feito. Por fim, a
Assegurar a execução de tarefas também é muito importante e é um outro ponto que a neuropsicologia trabalha bastante com pacientes em reabilitação. Entender que você faz um planejamento para aquele sujeito, mas essa execução depende de uma série de fatores, inclusive os imprevistos da vida e da disposição do sujeito de realizar aquilo que foi proposto, que nem sempre é aqui quem planeja gostaria, né? Existem algumas formas de assegurar que você, quando faz seu próprio planejamento, esteja mais propenso a cumprir aquilo que foi planejado. Por exemplo, estabelecer metas a curto, médio e longo prazo e incentivos pessoais para que essas metas sejam, de fato, alcançadas. Você pode criar estratégias de auto-reforçamento. Por exemplo, se você conseguir determinada situação, você será de presente alguma coisa que você gostaria muito, tendo o compromisso de: se eu não conseguir, eu não vou me dar. Até para que você vá fazendo, né, esse jogo de reforço e extinção dos seus próprios comportamentos, para que você aprenda a se autorregular. Essas e muitas outras estratégias estão em vários vídeos do meu YouTube. Então vai lá, dá uma conferida, deixa sua mensagem, vai ser um prazer te ver nos outros vídeos disponíveis. E se precisar de alguma coisa ou quiser deixar um comentário, é só colocar aqui nos comentários. Foi um prazer, eu te aguardo no próximo vídeo.